Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o que nos diz o Santo Evangelho e qual deve ser a nossa missão diante da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir é o chamado programa cristológico do Evangelho de Lucas. Isto é, qual a missão de Jesus? Qual o programa que Jesus deve realizar no Evangelho de Lucas? A que Jesus veio? Para que Jesus veio? E aí, primeira coisa, vai dizer que Jesus veio para ensinar. Ele é o mestre e ele ensina com autoridade. Por isso ele vai até a sinagoga. Por isso ele pega o livro para fazer a leitura. Porque ele é o mestre, ele é quem ensina. Depois nós vamos ver que ele lê a profecia do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção. O Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, é o Espírito que nos é derramado no dia do nosso batismo. Por isso que nós somos consagrados, ungidos, eleitos, escolhidos por Deus para viver também a nossa missão, a mesma missão que Jesus desempenhou. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus. Porque somos seus discípulos e suas discípulas e, portanto, devemos imitar as suas atitudes, ter os mesmos sentimentos, as mesmas intenções de Cristo Jesus. E quais são essas intenções? O que nós devemos fazer? O mesmo que Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre nós. E este Espírito nos consagra, nos elege com a sua unção, isto é, com o seu poder para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Nós temos esta missão, meus irmãos e minhas irmãs, de através da nossa fé, com a nossa vida, traduzi-la em atitudes, em ações que de fato promova a boa nova àqueles que mais precisam, aos necessitados, aos marginalizados, que nós possamos ir ao encontro dos que estão sofrendo, dos que estão à margem, porque Jesus veio para estes. Jesus veio para libertar aqueles que estavam presos. Nós devemos trazer em nosso coração essa mensagem de libertação, a libertação que nos é oferecida pela fé em Cristo Jesus. Mas esta fé que o Espírito do Espírito que está sobre nós, não deve ficar retida, presa em nossos corações, deve ir ao encontro de todos.
Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, promovamos a paz, promovamos a libertação que Deus pede a cada um de nós. E não fiquemos presos no nosso coração endurecido, mas caminhemos ao encontro daqueles que mais sofrem, porque nos que sofrem, nos pobres, nos marginalizados, a graça do Senhor acontece. Acontece para eles e acontece para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor.